A TV Panrotas conversa com a diretora de contas da Comissão de Turismo do Canadá, Sheila Nassar, que vai falar um pouco para a gente como que está o destino Canadá, como estão as vendas em relação ao trade. Sheila, uma das questões que a gente vê muito no mercado é que o Canadá é um destino difícil de ser vendido. Eu queria que você falasse um pouco. É difícil vender Canadá? Não. O que eu acho que é difícil são os agentes de viagem terem mais interesse em procurar informações de Canadá. E aí eu acho que a gente está tentando ajudar os agentes de viagem com isso, justamente porque o consumidor agora vai pedir mais isso para eles. Porque o que é difícil de vender, na verdade, são os destinos menos conhecidos do brasileiro. O brasileiro que já está acostumado a ir para alguns outros destinos, fazer a viagem internacional dele pela 30ª vez para o mesmo destino, lógico que é mais fácil de vender e tirar pedido. Agora, para destinos mais novos, com tantas coisas novas como o Canadá tem, é lógico que precisa de mais conhecimento. E aí é por isso que a gente fez o programa de treinamento online, para que esse conhecimento seja espalhado de uma forma mais fácil para o agente de viagem. E eu acho assim, difícil de vender só as coisas que são ruins. E eu tenho certeza que o Canadá não é ruim, gente. E os agentes de viagens têm acessado, têm feito os treinamentos? Como tem sido a recepção deles em relação aos treinamentos online? Então, isso foi uma surpresa para mim, porque fazia um tempo que eu não entrava no site administrativo para ver. A gente tem 3.500 inscritos, 350 mais ou menos também, quase o mesmo número em relação ao percentual que terminou. E aí esse pessoal que terminou, eles vão para o site oficial da Comissão Canadense de Turismo como especialistas em Canadá. E aí tem gente assim, 20% do treinamento, 40%, e eu entendo, lógico, que as pessoas têm pouco tempo também, né, para fazer as coisas. E o treinamento, ele realmente ele leva um pouquinho de tempo. Mas quando você pensa que você pode receber isso de graça e ainda ser certificado, eu acredito que o interesse tem aumentado bastante, até porque a gente divulgou menos esse ano do que a gente fez no ano passado e a gente teve mais adesões esse ano do que o ano passado. Então, eu percebo que as pessoas talvez tenham percebido que existe a necessidade do conhecimento e aí começaram a fazer mais o programa também. Certo, depois do conhecimento, que ele fala assim, bom, vou vender Canadá, aí tem a questão do acesso. Como que está o acesso para o Canadá? São poucas as opções, são muitas, há diversidade, como que fica o acesso? Olha, uma coisa que é engraçada, que também a gente vai aprendendo com os agentes de viagem e com os operadores que acabam sendo criativos quando eles querem vender e quando eles precisam vender e há a demanda do consumidor, acho que o mais importante é ter a demanda do consumidor. Por exemplo, a primeira coisa que é uma ótima notícia é que o 777, né, o Boeing 777 da Air Canada, chega agora em outubro, ao invés de chegar em novembro, como normalmente chega. Então a gente tem mais ou menos uns 100 e poucos lugares a mais, 100 e poucos lugares a mais no voo, para vender por dia em voos diretos, né? E aí existem opções, não necessariamente de um segundo visto, como acontece com a Copa. Existem as opções Delta WestJet, existem opções via American Airlines. Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, mas são todas essas opções e fora algumas coisas muito criativas que a gente pôde ver com essa campanha que a gente fez da Canadá Liquida. Todas as ofertas de viagem estão dentro do site keepexploring.com.br. É parecido com a Johnny Walker, né? Não, tá aqui, vai aparecer aqui no GC, né? Vai aparecer no GC. Ótimo. Então, lá, clicando no ofertas de viagem, tanto agentes quanto consumidores, vocês entrando lá, vocês vão ver quantas opções de aéreo acabaram acontecendo sem a gente projetar, porque Foi espontâneo. foi espontâneo. As operadoras que entraram na Canadá Liquida depois e não fecharam aéreo com determinada companhia aérea, acabaram achando formas de fazer conexões via até outros países com o Canadá. Então até eu aprendi com isso. Eu nem sabia que dava para fazer. Tá, e agora, e o tipo de viajante? O Canadá ele é indicado para que tipo de viajante? Qual é novo? É um pessoal já mais experiente? Qual é o tipo de visitante do Canadá? Então, indicado é para todo mundo. Agora, quem viaja hoje para o Canadá, acho que o momento que a gente está de mercado é um viajante um pouco mais experiente, né? É lógico que a gente tem os nossos ícones, né, culturais que a gente gosta de visitar antes e tudo mais. O Canadá normalmente está entre o 3º e o 4º destino internacional do brasileiro. A gente subiu várias posições, porque a gente estava em 7º em 2009. Hoje, muita gente acima de 30 busca o Canadá para viagens individuais, para escort tours, pessoas um pouco mais velhas, acima de 45, ou famílias até com adolescentes. E aí tem as viagens de estudo, que acabam sendo viagens de turismo também, já para uma faixa etária que pode chegar de 18, de 15 até 60 anos. Então, eu queria que você falasse sobre o Liquida Canadá. Como que é essa ação de vocês?
Canadá liquida. Olha só, Canadá liquida. Porque a gente não pode liquidar o Canadá de jeito nenhum. O Canadá liquida os preços, né, para justamente ajudar o brasileiro a ir mais para lá. Eu acho que o Canadá liquida teve 3 principais objetivos e que foram alcançados já nessa primeira semana já que passou e continuam na segunda semana. O primeiro é desmistificar que o Canadá é um país muito caro. Né? O Canadá tem o seu preço, é lógico. Ele não vai ser um país barato de uma perspectiva, por exemplo, comparado a um país da América Latina ou um país do Caribe, por exemplo. É um outro tipo de viagem. Né? Existe o preço do Canadá, mas ele não é caro como as pessoas imaginavam que ele é, principalmente quando você está lá. Quando você está no país, o transporte é barato, a comida é barata, tudo que você pode imaginar que você vai gastar no dia a dia é muito barato. Então a viagem no final acaba sendo mais em conta também. Esse é o primeiro ponto. Então desmistificar essa coisa do que o país é muito caro. A segunda coisa é mostrar a diversidade de coisas que você tem para fazer em todas as estações, né? Porque tem tanta coisa para fazer que as pessoas elas acham que é só vamos passear nessa cidade ou sei lá, só o Cirque du Soleil, que é do Canadá. E essa campanha mostra bastante, assim, olha, conheça o lado francês, conheça o lado que tem a influência inglesa, conheça a Aurora Boreal, Whistler e Vancouver. Então tem muitas experiências agregadas nos pacotes, que esse foi um outro objetivo. E o terceiro era fazer com que as operadoras e os agentes de viagem também percebessem que o consumidor precisa do conhecimento deles. E o consumidor quer efetivamente, principalmente para um país como é o Canadá, fazer a compra através do trade. Então a gente teve um retorno muito grande para os agentes, até de consultas. E isso é importante que a gente perceba, porque ele é importante para o Canadá também. Bom, essas e outras notícias você acompanha no www.panrotas.com.br.